Atenção, torcedor corintiano, é muito grave o que está acontecendo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse momento. Eu queria vir aqui hoje para falar só da Libertadores, só para falar de mais uma vitória do Coringão, do quanto o Diniz tem colocado a casa em ordem, no pouco tempo de trabalho, como a equipe do Corinthians está evoluindo. Eu queria poder vir aqui hoje só para falar das coisas boas, só que infelizmente a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Nesse exato momento está acontecendo uma articulação de um golpe gigantesco dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, liderado por Antônio Roque Cittadini e por todos os invasores do quinto andar naquela tentativa de golpe que o Augusto e seus comparsas invadiram o quinto andar para tomar a cadeira do Osmar Stabile. Essas pessoas que deveriam ter sido julgados pela ética, que deveriam ter sido expulsas do Corinthians e penalizadas, são as mesmas pessoas que hoje vão tentar derrubar o Osmar Stabile. E o torcedor do Corinthians não pode aceitar isso. Não que o Osmar Stabile seja o melhor presidente da história do Corinthians. Só que ele não é ladrão, ele não é corrupto, ele tem trabalhado sério, ele tem tentado colocar a casa em ordem, ele tem tentado pagar as contas, ele acabou de pagar 8 milhões de dívidas do Corinthians, ele que pagou as premiações tudo atrasadas dos jogadores que foi na época da gestão passada, ele que vai pagar o Rodrigo Garro agora uma dívida que não era dele, que ficou lá para a gestão passada pagar e os caras não pagaram. Então ele vem colocando a casa em ordem e vão derrubar ele agora que o Fernando Diniz chegou, agora que o time do Corinthians está começando a engrenar, agora que as coisas parecem que vão melhorar, a torcida do Corinthians vai aceitar esse golpe dentro do Corinthians. A gente não pode admitir isso, principalmente vindo das pessoas que estão vindo, que é Antônio Roque Cittadini. Esse cara já deveria ter sido expulso do Corinthians há muito tempo. Esse cara que era aliado do Andrés, brigou com o Andrés, derrubou o Augusto, correu atrás do Augusto, agora se juntou com os caras de novo, agora está com o Andrés de novo. É um dos que tentam defender o Andrés na ética, é um dos que não querem a expulsão do André Sanches. E é esse cara junto com os caras que invadiram o quinto andar para dar o golpe, porque o Augusto até hoje não se conforma de ter perdido a presidência. Então eles estão agora articulando um golpe para derrubar o Cittadini, ou para derrubar o Stabile, junto com o Cittadini. Eles estão todos juntos. E o torcedor não enxerga, o torcedor mais leigo não conhece o que tá acontecendo dentro do Corinthians. Aí o cara fica, tem que tirar o Stabile mesmo, tem que tirar o Stabile, ele não sabe nem por que tem que tirar o Stabile. Ele só fala que tem que tirar porque é tudo farinha do mesmo saco, só que ele não olha pra quem tá articulando o golpe. E aí você vai tirar o Stabile e vai colocar o Corinthians numa condição de repente, rebaixamento, irmão, porque ninguém vai sobreviver ao novo impeachment. O Corinthians vai pro fundo do poço. Vai ficar uma bagunça, não vai ter comando, não vai ter presidente, não vai ter nada. E aí vocês vão destruir o ano do Corinthians. Então, torcedor, eu clamo para vocês, para que todo mundo vá para as redes sociais quando começar a ver essas postagens de que o Osmar vai sofrer um impeachment, não sei o quê, e começar a fazer barulho, irmão. Porque nós não podemos aceitar, o torcedor mais leigo está sendo usado por esses canalhas para poder comprar o barulho de que o Stabile tem que ser desinstituído do cargo da presidência do Corinthians. Então assim, meu irmão, olha o que nós já passamos, tudo que o Corinthians passou, páginas policiais, impeachment lá atrás do Augusto, e agora os caras simplesmente por ego, por uma cadeira que não vale R$1 porque não tem salário, os caras se matam para poder tomar o poder a todo custo. E aí, meu irmão, a gente não pode aceitar, o torcedor não pode aceitar. Então, mas está defendendo o Stabile? Estou! E não tenho problema de falar isso e vou defendê-lo sim, até o dia que ele fizer algo de errado, que aí eu venho, dou cacete nele e vou na goela dele. Mas até o momento ele não fez. Ele tem sido muito honesto, o que já é um milagre dentro do Corinthians. Porque lá só tem vagabundo, só tem cretino, só tem canalhas que colocaram o Corinthians em mais de 3 bi de dívida. E ele, querendo ou não, ele vem fazendo um bom trabalho, gostem ou não, e isso tem incomodado muitas pessoas que não querem o bem do Corinthians.
E eu, você e toda a torcida do Corinthians é quem vai pagar o pato, porque os caras não tá nem aí se o time tá na Libertadores, se o time vai cair no Brasileiro ou não vai, se o time tem uma Copa do Brasil pra disputar. Os caras querem que se dane. Pra eles é até bom que o Corinthians caísse pra Série B, porque aí eles conseguiriam fazer um caos ainda maior pra derrubar os caras, pra eles simplesmente terem o ego de voltar a sentar na cadeira, ou de falar, eu não fiquei, mas você também não vai. Então assim, ninguém ama o Corinthians tirando o torcedor, o verdadeiro torcedor do Corinthians. Então é um bando de vagabundo, meu irmão, é um bando de canalha, é um bando de cuzão, de cretino, de picareta, de safado, de estelionatário, de corrupto, de larápios, irmão, que estão tentando dar esse golpe para tirar o Osmar Stabile da presidência. Eu conversei hoje com pessoas de dentro do Corinthians, e aí algumas pessoas falando pra mim, calma Edu, não vai passar, não vai ser aprovado isso. Mas a gente sabe como que é o lado podre, Pantaleão é outro sem vergonha, picareta que tá por trás disso, junto com aquela Maria Ângela que tentou lá atrás dar o golpe, tirar o Osmar Stabile de lá, tirar o Tuma, todo mundo, aquela Maria doida, sabe a Maria Ângela louca, maluquete da cabeça, é ela. Junto com o Cittadini, junto com toda essa quadrilha que invadiu o quinto andar para dar um golpe no cara. E naquela ocasião não conseguiram tirar ele da cadeira. E agora eles estão indo pelo lado mais sujo. O Tuma se afastou, colocaram o Pantaleão já pôs a parada pra andar porque é outro que tá envolvido nos interesses políticos do Corinthians. Então esses caras não podem ser sérios, meu irmão. O torcedor do Corinthians não pode aceitar essa parada, porque se tiver mais um impeachment na metade do ano, o Corinthians não vai sobreviver a isso. E não adianta, e não é aqui defendendo A, B, C ou D, é defendendo o Corinthians, não é momento de impeachment. Não é momento pra essa porra, eleição é em dezembro, deixa a parada se arrastar em dezembro e depois vocês se matem, seus filhos da puta. Mas pensem no Corinthians, cambada de cuzão. Bando de arrombado do caralho! Bando de filho da puta, é isso que vocês são! O torcedor não vai aceitar essa parada, não. Eu não vou aceitar essa parada. Nem que eu tenha que falar de todos os dias, gravar todos os dias vídeos falando dessa porra, eu vou falar, irmão. Mas não vai ter golpe nessa parada, não. Porque o torcedor não aguenta mais, as pessoas não aguentam mais ser enganado, o torcedor não aguenta mais essa chacota, quando não é página policial é desvio. Agora o MP aí descobriu mais de um rombo aí de 3 milhões e 600. Da época da gestão do Andrés, do segurança e da puta que pariu toda lá, olha o quanto esses caras roubaram o Corinthians. Só que aí o Osmar Stabile que vai pagar o pato, né? Aí vamos derrubar o Osmar, né? Tanta coisa pro Ministério Público mostrar, tantos caras que deveriam sair de lá preso, o culpado é o Stabile, o que não roubou porra nenhuma, o que não desviou R$1 do Corinthians, o que vem tentando pagar a dívida desses bandidos que deixaram 3 bi de dívida, é esse cara que a gente vai pôr pra fora do Corinthians, pra Antônio Roque Cittadini, pra quadrilha do Andrés, pra quadrilha do Augusto e todos esses vagabundos voltarem ao poder, irmão. Então o torcedor precisa acordar, o torcedor precisa ter consciência do que ele pede nas redes sociais. Quando ele defende bandeira pedindo fora Osmar Stabile, tem que entender pra quem que vocês estão levantando a bandeira. Estão sendo usados por vagabundos que se escondem atrás da política do Corinthians pra fazer barulho na internet. Tá na hora do torcedor acordar, caralho! Precisa entender um pouco mais do Corinthians. O corintiano sei que é no Brasil todo. Tem gente que nunca nem foi no Parque São Jorge, a gente não julga isso. Só que ele precisa, antes de vir lá na internet, em qualquer rede social, seja site de Meu Timão, de UOL, de Band, da puta que pariu, fora Osmar Stabile, entender o porquê que ele tá pedindo o cara fora e quem que está querendo o Osmar fora pra assumir o poder. Porque depois esse mesmo torcedor vai vir e vai falar, olha aí, o Corinthians não muda, mas ele era o primeiro que tava pedindo pro Osmar cair, irmão. Então, torcedor, pelo amor de Deus, vamos acordar, mano. Vamos acordar, porque o Corinthians não vai sobreviver ao novo impeachment. O Corinthians não vai sobreviver, os jogadores não vão aguentar, vai virar uma zona essa porra, vai virar um caos. E tem cara que vai fazer, cara não, vários caras aí fazendo live e o caralho a 4 pra colocar os políticos de estimação deles lá, pra falar mal da gestão do Osmar.
para ver se o candidato favorito amanhã ganha, para eles terem uma boquinha, para eles terem privilégios, e acha que a gente é trouxa. Vamos falar mal desse, porque se o meu entrar, talvez eu tenha uma oportunidade de alguma coisa. Eu não sou otário, irmão, eu não sou palhaço, eu não sou trouxa. E eu vou desmascarar todos esses filha da puta um por um. Um por um. Mas a gente vai lutar e o Stabile não vai cair. Em dezembro a gente vê como fica. Mas o Corinthians não vai sofrer um novo impeachment. Não vamos ter mais um presidente sofrendo impeachment para destruir o clube por conta de ego, de canalhas e vagabundos, não. Deixa aí nos seus comentários, deixa um like se você gostou do vídeo e compartilha esse vídeo com um corintiano aí. Vamos fazer essa parada chegar em todo mundo, irmão. Porque mais um golpe no Corinthians a gente não vai aceitar. Grande abraço a todos, tamo junto. Vai Corinthians!